Se a gente fizer essa 17, vocês têm a base para resolver a da prova, certo? Vamos ler aqui o enunciado dessa questão 17. Desenvolva a função f de x igual a cosseno de x. Ela está definida no intervalo de 0 a π. Quer que você desenvolva numa série de Fourier de senos. Não gostei dessa série de Fourier seno. Eu prefiro escrever numa série de Fourier de senos. Beleza, isso é a primeira parte. E aí ele pede assim, como deverá ser definida a função em 0 e em π para que a série convirja para f no intervalo fechado de 0 a π? Então, observe que ele dá uma função definida no intervalo aberto e deixa dois pontinhos para que você defina. Defina de forma que a série convirja para a função. Essa definição a gente deixa para o final, porque você vai usar aquela coisa da média aritmética. Eu não sei se vocês assistiram a aula, mas quando a gente tiver o gráfico da série de Fourier pronto, aí a gente vai definir esses pontos. Então, isso é para o final. Vamos nos concentrar na parte mais importante, que é essa daqui, ó. Que, inclusive, na nossa prova, eu só pedi essa parte, não pedi a outra. Beleza? Então, aqui. Desenvolva f de x, mas eu vou resolver toda essa daqui, beleza? F de x, que é cosseno de x, numa série de Fourier seno. E aí temos um problema, uma aparente contradição. Qual é a aparente contradição? O cosseno, sabidamente, é uma função par. E eu quero escrevê-la numa série que só contenha senos. Né? Você sabe que a série de Fourier, qual é a fórmula da série de Fourier? Já que ali é no intervalo de menos π a π, a gente pode usar aquela fórmula particular. A série de Fourier é A0 sobre 2 mais somatório de AN cosseno de nx, com n variando de 1 ao infinito, mais Bn seno de nx. A gente pode usar um somatório só, como a gente está usando aqui, ou usar dois, para separar os ANs dos BNs. Eu resolvi usar um só. Aí o que acontece? Quando a função é par, ela não tem os coeficientes Bn. Ela só vai ter os coeficientes AN, certo? E o que acontece? Voltando aqui para a nossa questão. A função que foi dada foi par. Então, a princípio, quando a gente monta a série de Fourier de uma função par, a gente vai obter uma série que só vai conter o quê? Cossenos. E o miserável da questão quer que você escreva essa função como uma série de senos. Então, isso é aparentemente impossível. Vai de encontro a tudo que eu disse até agora sobre série de Fourier. Como é que uma função par vai ter uma série de Fourier de seno? Bom, isso vai acontecer pelo seguinte. Eu estou induzindo vocês a pensarem errado desde o início. Porque essa função aqui, do jeito que ela foi definida, ela não é par. O que é par? A função cosseno original. A função cosseno quando ela é definida na reta inteira. Mas essa daqui, ela está definida apenas de 0 a π. Ela sequer pode ser classificada como par ou ímpar. Porque para que você possa classificar uma função como par ou ímpar, você precisa que a função esteja definida no intervalo simétrico. E aqui ela só está definida de 0 a π. Vamos lembrar aqui o que é uma função par, né? Então, quando é que uma função, sei lá, h de x é uma função par? O que isso significa? Significa que, quando você calcula h de menos x, você obtém a mesma coisa que h de x. Em termos gráficos, tudo que acontece aqui do lado negativo acontece igual do lado positivo. Quando você troca x por menos x, ó, o valor encontrado das imagens é o mesmo. Então, função é par é isso. Função par é exatamente isso. Observe que uma função par tem uma simetria em relação ao eixo y. Então, observe como é que aquela função que o cara da questão definiu, cadê ela? Que essa função aqui é par. Ela não é par porque o domínio é de 0 a π. Para que ela seja par, ou para que pudesse ser, o domínio teria que ser de menos π a π. Então, vamos fazer o seguinte. Estamos com isso aí na mão. O cara deu essa função aí, definiu de 0 a π. E quer que você expanda numa série de senos. Para que você tenha a possibilidade de expandir isso numa série de senos, a gente precisa
Primeiro, que a função em questão seja ímpar, certo? Ela não é par nem ímpar porque essa classificação nem é possível. Então, para que você possa classificá-la como par ou ímpar, você tem que estender ela para um intervalo de menos π a 0. Ou seja, ela está definida de 0 a π. Vocês, junto comigo, a gente vai ter que criar a definição dela aqui, ó, de menos π até 0, de forma que ela seja ímpar, certo? Só lembrando o que é uma função ímpar. Quando é que uma função, sei lá, h de x é ímpar? Uma função h de x é ímpar significa o quê? Que h de menos x é menos h de x. Ou seja, a simetria agora é outra. É uma coisa mais ou menos assim. Ó. Um exemplo aqui, claro. Né? Então, observe, quando você troca x por menos x, o que você obtém aqui? Aqui você tem h de x e aqui você vai ter o quê? Menos h de x. Ou seja, valores simétricos possuem imagens simétricas. Beleza. O que é que a gente vai ter que fazer? Voltando para o gráfico. O cara deu a definição de 0 a π. A gente vai ter que definir a outra parte. É a gente que vai ter que dizer como é a outra parte. Quando eu definir a outra parte, eu tenho que definir de forma que a função resultante seja ímpar. Porque aí o que acontece? A série de Fourier de uma função ímpar, ela tem apenas os componentes cossenos. Na série de Fourier só vai, na série de Fourier só vai aparecer senos, se a função for ímpar. Então a gente precisa expandir isso de forma que seja ímpar. E aí é só usar a simetria. A gente sabe que quando a função é ímpar, ela tem uma simetria em relação à origem. É como se aqui na origem tivesse um espelho. Então todas as imagens trocam de sinal quando você troca x por menos x. Então eu vou criar essa extensão gráfica aqui. Ó. Acabei de criar. Olhe bem, isso daqui foi a função original. Aí eu tenho que criar uma simetria de forma que a gente possa expandir a função de menos π a π. E de modo que seja ímpar. Então, observe, qual é a imagem do π aqui? A imagem do π no gráfico vermelho é quanto? Menos 1. Quem deve ser a imagem de menos π? Tem que ser 1. Porque você tem que ter essa simetria. Valores simétricos possuem imagens simétricas. Então, aqui, por exemplo, a imagem desse número aqui, desse x aqui, digamos, sei lá, a imagem aqui, sei lá, está dando menos 0,8. Quando eu pegar do outro lado, tem que dar 0,8. Então, eu construí esse gráfico de forma que a função seja ímpar. Então, se na parte aqui de 0 a π eu estou pegando cosseno de x, o que é que tem que aparecer do outro lado para que seja ímpar? Tem que aparecer menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Certo? Que é como se você pegasse esse gráfico aqui, defasado, está com uma mudança de fase aí, você deu uma translação de π, certo? Então você pegou esse gráfico vermelho e subtraiu π, aí você trouxe ele para cá. Mas é melhor pensar da seguinte forma, já que eu tenho cosseno aqui, para que seja ímpar, do outro lado, o que é que tem que aparecer? Menos cosseno. Pronto. Agora a gente pode iniciar a questão. Qualquer dúvida, viu? Podem falar. Então a questão vai ficar assim. A nossa função, então, veja bem, a nossa função, se não me engano, cadê? A nossa f de x, ela veio como, ó, f de x, ela veio como cosseno de x, com x variando de 0 a π. E aí nós vamos estender ela, ou seja, a gente vai criar uma extensão, é uma nova função. Então, seja g de x igual. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir como menos cosseno de x, se x estiver entre... E vai ser dada pela própria f de x que veio, isso daqui é o que a gente chama de uma extensão ímpar. Essa função aqui é ímpar, porque observe,
Quando você troca x por menos x, quando você sai do intervalo de 0 a π e vai para o intervalo de menos π a 0, o que acontece com as imagens? Elas também trocam de sinal. Então, essa função aqui, ela é garantidamente ímpar. Como ela é garantidamente ímpar, quando eu montar a série de Fourier dela, ela só vai ter o quê? Senos. Aí o que acontece? A série de Fourier, que a gente vai encontrar, não é uma série de Fourier para f, é uma série de Fourier para g. Só que o que acontece? Como a série de Fourier ela vai representar a g, de menos π a π, se ela representa a função de menos π a π, certamente representa também de 0 a π, que é uma restrição. Então, o que é que eu estou falando? Se eu encontrar uma série de Fourier para essa função nova, automaticamente eu vou estar encontrando uma série de Fourier para essa parte aqui. Porque se vale para o intervalo inteiro, certamente vai valer para um intervalo menor, de 0 a π. Esse é o pulo do gato, certo? Só que como essa função aqui ela é ímpar, então a nossa série vai ser toda de senos. Então, vamos fazer agora as contas. Bom, então vamos obter a série de Fourier de g de x, que é, não custa nada lembrar, ela é ímpar, que é um M, viu? Ela é ímpar. Bom, como ela é ímpar, eu preciso calcular a zero? Não. Eu preciso calcular a n? Não. Só vamos precisar dos coeficientes Bn. Então, vamos atrás da única coisa que a gente precisa calcular. Como ela é ímpar, ela só tem Bn. E o Bn é 1 sobre π vezes integral de menos π a π da nossa g de x, que é a extensão ímpar da função dada, vezes seno de nx dx. Certo? Esse assunto é todo macetoso. Veja bem. Olha que interessante. Essa g que a gente criou, essa g aqui, ela é ímpar. A função seno, sabidamente, também é ímpar. Não sei se vocês viram na outra aula que eu fiz, mas o produto de duas funções ímpares é uma função par. Então, essa função completa, ou seja, toda ela, essa função toda aqui que eu estou integrando, ela é par. Qual é a vantagem de ser par? A vantagem é a seguinte: quando a função é par e você está integrando no intervalo simétrico, você pode, em vez de integrar de menos π a π, você pode integrar de 0 a π e dobrar o resultado, devido à simetria que uma função par tem em relação ao eixo y. Então, você tem essa vantagem. Eu posso dobrar o valor dessa integral colocando de 0 a π. E aí, quando você coloca de 0 a π, de 0 a π você vai usar essa ou essa? Você vai usar de baixo. De 0 a π, qual é o valor de g de x? G de x é cosseno. Então, vai ficar cosseno de x vezes seno de nx. Beleza? É mais conveniente eu escrever essa integral assim. De 0 a π, eu só vou trocar a ordem, que vai ficar mais fácil para a gente aplicar uma fórmula. Mas isso aqui não é obrigatório não, viu? Então, resumindo, os coeficientes sairão dessa integração aqui. Ok? Eu tenho sempre uma opção. Quando eu tenho uma integral que aparentemente é complicada, eu costumo fazer o quê? Eu costumo desprezar os limites de integração, desprezar esse 2 sobre π aqui também, e a gente vai se concentrar na integral pura e simples, na integral indefinida. Então, nosso objetivo agora é o seguinte: vamos calcular essa integral aqui. Ó. Integral de seno de nx vezes cosseno de x dx. Como é que resolve essa integral? Aí, eu vou passar para vocês aqui uma fórmula. Essa fórmula aqui, obviamente, você não tem a menor obrigação de lembrar. A menor obrigação de lembrar. Essa fórmula vai permitir que a gente transforme esse produto que a gente quer integrar numa soma. A fórmula é essa, é uma fórmula do ensino médio, que é essa daqui, ó. Seno de A multiplicado por cosseno de B. Isso daqui é meio
Não desistam do curso. Assim, geralmente nos cursos normais, quando eu estou trabalhando com a turma presencialmente, todas as fórmulas assim que vêm do passado, que o aluno vai precisar para resolver a questão, eu costumo apresentar um formuláriozinho para que ele escolha lá as fórmulas certas para usar, né? Então, aqui é seno de A mais B mais seno de A menos B. Certo? Aí a gente vai adaptar essa fórmula para o nosso caso aqui. A gente vai pensar que isso daqui é o A e isso daqui é o B. Então, como é que vai ficar? Aplicando a fórmula. Meio, tem um meio ali, né? Meio, vou apagar esse negócio bizarro aqui. Meio é integral, aí vai ficar assim. Deixa eu ver aqui, vai ficar seno. Aí vem A mais B. A mais B, nx mais x, né? Nx mais x, perfeito. Nx mais x. Mais seno de A menos B, ou seja, nx menos x. Vou botar aqui, par de colchetezinho aqui, e vou botar aqui uma chave para ficar bem organizadinho. Tx, certo? Ok, essas integrais aí, vocês podem estar um pouquinho assombrados, mas essas integrais são fáceis de resolver agora, do jeito que está. Deixa eu só dar arrumar aqui, fazer mais uma etapa. Isso aqui vai ser integral de seno de... Aí eu vou colocar aquele x em evidência ali dentro. Então vai ficar n mais 1 x, vou botar aqui um colchetinho, mais aqui também, colocando x em evidência aqui, vai ficar como? Seno de n menos 1 x. Aí eu vou colocar aqui chaves. Poderia só usar parênteses, né, para não ficar esse negócio de colchete, chave e parênteses. Pronto. Aí eu vou dar aqui uma dica. Como é que vocês integram? Vou até colocar de outra cor. Como é que vocês integram uma coisa desse tipo aqui? Ó? Integral do seno de, sei lá, 5x. Como é que integra isso? É sempre assim. Ó. Integral do seno é menos cosseno. Aí você bota aqui 5x. E esse fator 5, ele aparece dividindo aqui também. Certo? Como é que você se convence disso? Fazendo uma mudança de variável. Chamando, por exemplo, 5x de u. E aí você vai ver que quando faz a mudança de variável, esse fator que aparece aqui, ele sempre vai aparecer dividindo. Ok? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu faço a mudança de variável, e aí vocês vão ver. Certo? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque essa integral que a gente está resolvendo, essa integral aqui, ó, é exatamente igual a essa daqui. Veja bem, a gente está integrando na variável x. Então, qualquer outra letra que apareça nessa integrando não é a nossa variável. Pode ser interpretada como uma constante. Então, quando você vê aqui seno de n mais 1x, é como se fosse um seno de 5x. Certo? Então, como é que vai ficar a integral? Aqui. Vai ficar meio, tem aquele maldito meio ali na frente. Aí eu vou colocar aqui. Vai ser, a integral do seno é menos cosseno de n mais 1 x. Tudo isso dividido pela constante. Lembre-se daquele exemplo lá. Como aqui é sobre 5, aqui vai ser sobre n mais 1. A outra integral do cosseno que aparece ali também é menos cosseno, né? Menos cosseno. Agora vai ser n menos 1x. Estou me esforçando para a letra sair bonita. Tomara que dê tudo certo. Está aqui. Aqui, você já vê aqui uma situação aqui que você tem que prestar atenção. Olhe bem, esse denominador aqui não tem o menor problema. Porque quando a gente está trabalhando em série, começa de 1 ao infinito, não é isso? Então, qual é o número que anula isso daqui? O n teria que ser menos 1. Porque a gente sabe que não existe divisão por zero, né? Mas isso daqui, com certeza, é diferente de zero para todo n, porque o n a gente considera sempre a partir de 1, né? Só que aqui tem um problema. Esse n aqui não pode ser 1. Isso
O que é que isso nos dá? Essa fórmula aqui, que a gente acabou de encontrar, ela só vale para n maior ou igual que 2, n natural. O caso n igual a 1 deve ser feito à parte. Aqui é ser. Vamos juntar aqui. Merda. Olhe bem, essa fórmula aí não vale quando n é 1. Então, esse caso, n igual a 1, como ele não obedece à fórmula que a gente acabou de encontrar, então isso daqui devemos fazer à parte. Ou seja, depois que a gente terminar esse cálculo do BN, a gente vai ter que calcular o B1 separadamente. E eu aposto a minha coleção de figurinhas da Hello Kitty que esse B1 ele vai ser 0, certo? Eu tenho a intuição de que esse B1 vai ser 0. Então, vamos voltar aqui. Essa é a maldita integral que a gente obteve. Observe que essa integral a gente resolveu a indefinida, só que agora a gente tem que voltar. Tem que multiplicar por 2 sobre π, certo? E fazer a integral de 0 a π. Então, vou fazer isso. Eu vou precisar aqui de espaço. Vou precisar de espaço, então eu vou dar uma limpada aqui. Pronto. Vou limpar tudo desde o início. Bom, essa integral já está resolvida, né? Gravem esse resultado aqui, ó. Seno de nx cosseno de x. Não se preocupem, vocês vão ter o vídeo gravado e eu vou mandar essa resolução por escrito, toda organizadinha. Então, a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai pegar esse resultado que está aqui embaixo, e vai colocar 2 sobre π multiplicando e depois de 0 a π. Então, o nosso BN, que vai estar lá em cima, eu vou até mudar a cor da caneta para a gente atualizar. O que está em azul é o que a gente está calculando no momento. Aqui. Então, o nosso BN vai ser 2 sobre π vezes essa integral aqui, que é meio, vezes menos cosseno de n mais 1 x sobre n mais 1 menos cosseno de n menos 1 x sobre n menos 1 e agora de 0 a π. Ó, essa negatividade aqui não está me agradando. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar um mais aqui, vou colocar um mais aqui e vou botar esse menos aqui fora. Beleza? Então, isso aqui vai ser... Essa é trabalhosa mesmo, mas ela é muito bonita, essa questão. Menos 1 sobre π. Não desistam do curso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o x por π, vai fazer essa conta aqui, x igual a π. Depois a gente vai trocar o x por 0. Então vai ficar como? Cosseno de n mais 1 vezes π, aí vai ficar assim, ó. nπ mais π. Fiz um pouquinho diferente. Lembra que eu tinha fatorado isso aqui, não foi? Eu desfatorei. A gente vai colocar o π aqui, aí vai ficar nπ mais π. Eu desfatorei, acabei de criar essa palavra, para que a gente tenha acesso a uma identidade trigonométrica que a gente vai usar aqui. Sobre n mais 1 mais cosseno, aí vai ficar n menos 1 vezes π. Então vai ficar cosseno de nπ menos π sobre n menos 1. Aí agora a gente vai jogar o zero. O que vai acontecer quando você jogar o zero aqui? Isso daqui vai ficar cosseno de zero, porque quando x for zero, vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então vai ficar mais 1 sobre n mais 1. E da mesma forma, quando eu trocar o x aqui por zero aqui, 0 vezes isso vai ficar cosseno de zero, que também é 1, 1 sobre n menos 1. Certo? E vou colocar aqui em vermelho, cor de rosa. Veja bem, quando você está trabalhando com cosseno, né? Quando você pega um ângulo aqui, imagine que aqui é o círculo trigonométrico.
você tem aqui um ângulo X, certo? Quando você soma ou subtrai π, você dá meia volta, não é isso? Você vai cair aqui nesse quadrante. Então, imagine, o que é que acontece com o cosseno? Ó, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem o cosseno de x mais meia volta e o cosseno de x menos meia volta, dá no mesmo, né? Quando você dá meia volta, o que acontece com o cosseno? Ele se mantém, é o mesmo valor, só que ele troca o sinal. Então, quando eu faço cosseno de x mais π, eu obtenho menos o cosseno de x. Isso é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Da mesma forma, se eu pego o cosseno de x menos π, ou seja, eu pego o ângulo x e ando meia volta no sentido horário, você vai cair num ponto diametralmente oposto, e aí o cosseno ele só faz mudar de sinal. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Aqui eu tenho meia volta, e aqui eu também tenho meia volta. Certo? Então, esse cosseno de nπ mais π vai ser menos o cosseno de nπ. A gente pode eliminar esse π daqui, ó, e daqui. Andar meia volta no sentido horário ou anti-horário dá no mesmo. O valor do cosseno só muda sinal. Então, vamos voltar aqui, a nossa canetinha azul. Então, esse aqui vai ficar, não desistam do curso, já está acabando. Vai ficar menos 1 sobre π vezes cosseno de nπ, na verdade menos, né? Menos cosseno de nπ, sobre n mais 1. Bota assim, ó. Sobre n mais 1. Também aqui vai ficar menos cosseno de nπ sobre n menos 1, mais 1 sobre n mais 1, mais 1 sobre n menos 1. Bom, por que a gente chamou esse cosseno de nπ? Então, mais uma discussão aqui. Olha como essa questão é miserável. Cosseno de nπ, quais são os possíveis valores para cosseno de nπ quando n é natural? Vamos fazer aqui cosseno de 1π, que é π, cosseno de 2π, cosseno de 3π, cosseno de 3π, cosseno de 4π, e assim sucessivamente. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 3π é menos 1. Cosseno de 4π é 1. Ou seja, o cosseno de nπ só pode ter como resultado ou 1 ou menos 1. Então, quando um resultado é 1 ou menos 1, a depender do n, a gente pode expressar assim, ó, que isso daqui é menos 1 elevado a n. Quando n é par, vai dar 1. Quando n é ímpar, vai dar menos 1. 1 sobre π. Aqui vai ficar... eu já vou fazer aqui uma coisa. Ó. Menos 1 elevado a n sobre n mais 1. Menos 1 elevado a n sobre n menos 1. Mais 1 sobre n mais 1. Mais 1 sobre n menos 1. Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui embaixo. Isso aqui pode ficar mais bonito ainda. Isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 1. Merda. Que isso? Vai ficar. Nosso Bn vai ser menos 1 sobre π. Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. 1 menos 1 elevado a n sobre n mais 1. Eu juntei essas duas coisas aqui, ó. E aqui vai ficar mais 1 menos 1 elevado a n sobre n menos 1. Tem um erro. Olhe bem, pessoal. Aqui em cima, já vi onde é que está errado. Veja bem. Aqui em cima, ninguém me consertou. Isso aqui e isso não é mais 1, é menos 1. Lembre do teorema fundamental do cálculo, né? Você joga o π, vai dar aqui, ó, cosseno de n mais 1 π, cosseno de n menos 1 π,
menos, aí você vai jogar o zero. Então aqui vai ficar menos e aqui também menos. Pronto. A gente conserta agora. Menos, 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 menos. Como é tudo menos, o que a gente pode fazer? Como é tudo menos... Bom, então, como é tudo menos, a gente pode escrever assim, ó, Bn igual a... Vai ficar tudo positivo. 1 sobre π. Troca o sinal de todo mundo aí. Se eu trocar o sinal desse e trocar o sinal desse, vai ficar tudo na mesma. Então, vai ficar menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais menos 1 elevado a n mais 1 sobre n menos 1. Isso daqui, o Bn vai ficar... Aí eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. 1 sobre π. Vai ficar n menos 1 vezes mais 1. Mais n mais 1 vezes esse daqui, né? Que é menos 1 elevado a n mais 1. Tudo isso sobre o mínimo múltiplo comum, que é n ao quadrado menos 1. Pronto. Tá aí o nosso Bn. Assustador. Porém, o que é que acontece? Você pode verificar facilmente aí que não o B1, porque lembre-se que o B1 a gente está devendo. A gente precisa calcular o B1. O B1 não se aplica a essa fórmula, porque se você fizer n igual a 1, vai zerar o denominador. Né? Então, vou só botar um colchete aqui para ficar certinho. Ok? Então, a gente está devendo o B1. Mas se você fizer a conta aí, pegar aqui o B3, vai dar igual ao B5, vai dar igual ao B7, vai dar igual ao B9, vai dar igual ao B11, ou seja, todos os ímpares aí vai dar zero. A gente pode fazer essa conta aqui rapidinho. Se o n for, por exemplo, 3, o que é que vai acontecer aqui dentro quando o n for 3? Aqui, ó. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar quanto? Zero. Aqui também vai dar zero, vai zerar tudo. Então, toda vez que o n for ímpar, isso daqui vai dar zero e isso daqui vai dar zero. Ou seja, a gente vai ter que calcular apenas os BNs quando n é par. Certo? Então, suponha que n seja par. Ou seja, n é da forma 2k, onde k é igual a 1, 2, 3, etc. Porque quando você escreve n como 2k, você está dizendo que n é par, né? Por exemplo, se k for 1, o n vai ser quanto? 2. Se o k for 2, o n vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. Se o k for 3, 2 vezes 3, 6. Ok? Então, se o n for par, o que vai acontecer? Eu vou reescrever essa fórmula aqui. Vou escrever isso daqui como já usando que n é 2k, ou seja, que n é um número par. Então, eu vou apagar aqui em cima. E a gente vai voltar. Pronto. Vou colocar aqui um black agora. Pronto. Então, o nosso Bn, que eu estou admitindo que o n agora é 2k, ou seja, o n é par. Isso daqui vai ser 1 sobre π vezes n menos 1. O que é n menos 1? O n é 2k, então vai ficar 2k menos 1 vezes... Bom, quando o n é par, menos 1 elevado a n vai dar quanto? Vai dar 1, né? 1 mais 1, 2. Isso aqui vai dar 2. Mais o n é 2k, então vai ficar aqui 2k mais 1. Vezes, o que é que vai acontecer com isso daqui quando o n for par? Quando o n for par, isso aqui vai dar 1 mais 1, que é 2. Sobre, quando o n é 2k, vai ficar 4k ao quadrado menos 1. Se você fizer n igual a 2k aqui. 2k é a expressão geral dos números pares. Isso significa que o nosso Bn, que é o B2k, que eu estou admitindo que o n é par, isso daqui vai ser, embaixo vai ficar 4k ao quadrado menos 1, e em cima vai ficar o quê?
Aqui vai dar 4K, mais 4K vai dar 8K. E aqui, mais 2 menos 2 vai zerar. Então, essa é a expressão geral do nosso B2K, do nosso BN com N par. Aí agora, acho que a gente já pode montar a série de Fourier. Ah, faltou 1 sobre π, né? Pronto. Então, o nosso BN, de uma forma organizadinha aqui, BN, quando N é par, ou seja, o B2K, isso daqui vai ser 8 sobre π vezes K sobre 4K ao quadrado menos 1. E aí, como é que fica a nossa série de Fourier? Lembrando que a série de Fourier, como é que ela... vou botar assim, S de x. A série de Fourier é, neste caso, como ela não tem A0, ela não tem AN, só vai ficar os BNs. Então, vai ficar somatório do... Deixa eu colocar aqui a primeira fórmula. BN seno de nx, com n variando de 1 a infinito. Então, a série de Fourier, no nosso caso, que a gente está tomando n par, isso aqui vai ficar somatório, k variando de 1 a infinito, eu vou botar esse 8 sobre π fora, então vai ser o BN no caso essa parte aqui que eu não botei para fora, né? Então vai ficar k sobre 4k ao quadrado menos 1, vezes seno de nx, seno do caso no n, o nosso n é 2k, né? Que é par, 2kx. Certo? Pronto. Essa é a maldita série de Fourier. Observe que, do início, a gente precisava... Foi dada a função cosseno, né? No intervalo de 0 a π. A gente tinha essa função cosseno no intervalo de 0 a π. E a gente conseguiu expressar o cosseno como uma série de Fourier que contém apenas senos. Lembre-se que foi dado no intervalo de 0 a π, não foi isso? A gente estendeu no intervalo de menos π a π, e a série de Fourier, lembre-se que os pontos onde a função não estava definida, que não são nesses pontos de descontinuidade aqui, como é que você acha o ponto relativo à série de Fourier? Aqui é o gráfico da série de Fourier. Você vai pegar a média aritmética. Então, como aqui é 1 e aqui é menos 1, quanto é que você vai definir esse ponto? 1 menos 1, 0. Dividido por 2 vai dar 0. Então, sempre a série de Fourier vai ser definida nesses pontos de descontinuidade como a média aritmética dos limites laterais. Isso significa que, no início, ele pediu para definir no ponto 0 e no ponto π. Então, a gente vai definir a função no ponto 0 como 0 e a função no ponto π como 0.